Boa noite, povo de Deus, tudo bem com vocês? Retomando o conteúdo, a gente está falando sobre movimentos. A gente viu um pouquinho aí que o movimento ele tem uma trajetória, tá? Ele tem uma direção, ele tem uma posição, e todo movimento ele é sobre um objeto. Então a gente viu também que a pessoa o objeto pode estar em repouso quando ele está parado, e o objeto pode estar em movimento, né? Então a gente tem um ponto de referência para saber se o objeto está em movimento ou se o objeto está em repouso. E quando o objeto está em movimento, ele tem uma velocidade. Então a gente está trabalhando um pouquinho agora com velocidade. Só que antes de chegar em velocidade, a gente falou um pouco de intervalo de tempo. Então o que seria a parte de esse intervalo de tempo? Aqui na apostila de vocês, na página 2, vocês têm aí a parte de intervalo de tempo que a gente chama de delta T. Então, o que acontece? O tempo, ele vai ter uma formulinha que é delta T. Esse símbolo significa delta. Delta é uma letra grega. Então, delta de tempo. Aí eu falei para vocês que é o tempo final menos o tempo inicial. Então, o que acontece aqui? Cada objeto, para ele se deslocar, ele leva um tempo. Então, para você ir da sua casa ao seu serviço, você gasta um tempo. Para você sair da sala para ir para o seu quarto, há um tempo. Quando você vai colocar uma panela no fogo, leva uma panela no fogo, tem um tempo. O tempo de início e o tempo final. Né? O tempo que começou e o tempo que terminou de se preparar. Então, todo intervalo, todo deslocamento, ele tem um tempo. Então, eu sempre vou ter. Aí eu dei um exemplo. Você sai de São Paulo e vai viajar até o Rio de Janeiro. Você sai de São Paulo e viaja até o Rio de Janeiro. Só apagar aqui, que esse rio aqui saiu meio ruim, né, povo de Deus? Então, você sai de São Paulo e vai até o Rio de Janeiro. Aqui. Aí, o que você faz? Você sai de São Paulo às 9 horas da manhã e chegou no Rio às 15 horas da tarde. Tudo bem? Então, o que acontece aqui? Esse é o seu tempo inicial, então esse seria o meu TI, que é o tempo inicial, e esse seria o meu tempo final, o TF. Então, quando eu quero calcular o delta tempo aqui, eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer o 15, que é o tempo final, menos o 9, que é o tempo inicial. Sempre é o tempo final menos o tempo inicial. Para você saber quanto é o seu delta tempo, seu intervalo de tempo. Então, você gastou aqui 6 horas para chegar. Então, para fazer de São Paulo a Rio de Janeiro, você gastou 6 horas. Você tem aqui o seu delta tempo, tá certo? É aquilo que vocês fazem às vezes, quando você conta até no dedo. Eu saí de casa às 9 horas e cheguei às 12. Então, você conta 10, 11, 12. Então, eu gastei 3 horas. Os 3 horas sem um intervalo de tempo. Então, você calcula quando você sai da sua casa para ir trabalhar. Coloca no relógio a hora que você saiu de casa e a hora que você chegar no trabalho. Você faz diminui a hora final menos a hora inicial. Você tem o seu intervalo de tempo. Então, uma pessoa que saiu de São Paulo até o Rio de Janeiro às 9 horas e chegou às 15, ela gastou 6 horas, que foi o intervalo de tempo dela. Então, vamos deixar anotado aqui que ela gastou 6 horas. E aí a gente viu o deslocamento. Então, na apostila de vocês também, na página 2, ele vai estar falando do deslocamento. E ele vai chamar o deslocamento de delta S. Então,
o meu deslocamento também vai ter uma fórmula e ele vai chamar delta. De novo, delta é uma letra grega, tem esse símbolo. Delta S. Por que S? Esse S é de espaço. Deslocamento também é o espaço que a pessoa percorre. Então, num delta S, a gente vai ter aqui, ó, o espaço final menos o espaço inicial. Então, de novo, é o final menos o inicial. O S vem de espaço. Então, vamos supor que a pessoa, pegar aquele exemplo, a pessoa saiu de São Paulo, eu sei que de São Paulo até Rio de Janeiro, Então, vamos supor que a pessoa saiu de São Paulo e ela saiu do quilômetro 20. Então, ela saiu desse ponto aqui, ó, do quilômetro 20. E chegou no Rio de Janeiro e ela foi até o quilômetro 480. Ó, 480, quilômetro 480. Então, você tem aqui, ó, o seu início, que é SI, que é onde ele saiu de São Paulo, e o seu final, que é SF. SF. E aí eu vou calcular o delta do espaço, o deslocamento dele. Então, ó, ele saiu. O final é 480, então eu ponho 480 menos 20. Então, eu faço a conta de novo, sempre com o final menos o inicial. Eu vou ter aí, o deslocamento dele foi de 460 quilômetros. Então, quando ele saiu de São Paulo, do quilômetro 20 até o quilômetro 480, ele se deslocou 460 quilômetros. Então, eu tenho aqui, ó, o meu delta S, e nesse exemplo aqui, eu tenho o meu delta tempo, tá certo? Então, você fala, bom, então eu vou sair da minha casa para o meu serviço e vou ver qual é o quilômetro que eu estou, que a minha casa está localizada. Então, você nota lá, tenta procurar no Google, qual que é o quilômetro, em que quilômetro sua casa está localizada e ver quantos quilômetros você andou até o seu serviço. Qual o quilômetro que o seu serviço está localizado. Quando você faz essa conta de menos, você tem a distância que você percorre, que você se desloca, o espaço que você percorre. Tá certo? Esse é o deslocamento. E aí, a gente veio para a velocidade média. Na apostila também está falando, velocidade média, a gente até comentou, quando a gente fala de velocidade média, a gente está falando de algo que pode ser acima ou abaixo da média ou ficar na média. No caso de velocidade, a gente tem que andar na média de velocidade. Então, como é que a gente faz o cálculo da velocidade média? Ó. A gente chama a velocidade média de VM, que é a velocidade média, que vai ser igual, ó, o meu delta S, que é o deslocamento, a gente viu no outro slide, sobre o meu delta tempo. Isso daqui é uma fração. Isso daqui é a mesma coisa de você pegar o seu delta S, ó, o seu delta S, e dividir, só isso aqui é um S, e dividir pelo seu delta tempo. Esse delta tempo aqui ficou feio. E dividir pelo seu delta tempo. Tá certo? Então, vamos calcular a velocidade média daquele exemplo. A velocidade média, ó, que o cara saiu de São Paulo e foi até o Rio de Janeiro. Foi até o Rio de Janeiro. Ó. Aí eu sei que ele gastou 6 horas e que ele andou 460 quilômetros. Ó, qual que a gente fez lá. Aí eu quero saber qual foi a velocidade média. Então eu tenho delta S, então eu posso falar que aqui, ó,
o meu delta S, ele é igual, por exemplo, tem lá 460, o meu delta T, que é o tempo, é de 6 horas. E eu quero calcular a velocidade média. Então, eu venho para cá, velocidade média é igual a 460 sobre 6. Então, eu posso fazer 460 dividido por 6, é a mesma coisa. Então, eu vou pegar, quando eu tenho essa divisão, 460 dividido por 100, então eu vou pegar aqui o 46 por 6, o que chega mais próximo a 46 dividido por 6 na tabuada do 6 é o meu 7, que dá 42, vou diminuindo aqui por 42, fazendo a conta de menos, eu vou ter aqui o 4, esse 0 ele desce, aqui é o 4, esse 0 ele desce, na tabuada do 7, do 6, o número que chega mais próximo ao 40 é o próprio 6, que é 6 vezes 6, que dá 36. Vai sobrar de novo aqui 4. Ó, eu vou colocar um zero que não existe, e aí eu coloco a vírgula aqui. 40 por 6 vai dar 6 de novo. Vai dar 36. E vai sobrar 4 de novo. Se eu fizer novamente, ó, vai dar 6 de novo. Zero aqui, vai dar 36. E vai sobrar 4. Então, a conta infinita. Então, eu vou trabalhar com duas casas depois da vírgula. Então, eu posso falar que a velocidade média aqui desse carro, a velocidade, tanto que ele acelerou, foi de 76,66 quilômetro por hora. Por que a gente fala quilômetros por hora? Porque a gente está trabalhando com unidade de quilômetro e unidade de hora. Então, é 76 quilômetros por hora. Esse 76 é a aceleração do carro, é quanto você andou por hora. Então, você tem lá no marcador de velocidade 80 km, 60 km, 40 km. Esse rapaz, para fazer esse percurso de 460 km e levou 6 horas, ele acelerou, né, o motorista acelerou a 76,6 km por hora. Cada hora ele mantinha essa velocidade. Pô, vou dar um outro exemplo aqui, ó. Ó, um móvel passa pela posição 100 no instante de tempo de 4 horas. Ó, tempo inicial, ó, 4 horas, ó. 4 horas. E ele passou nesse quilômetro. Esse quilômetro aqui, ó, é o quilômetro inicial. Então, vamos já marcar aqui, ó. Eu tenho, ó, o tempo, que é o delta, desculpa. Vou marcar aqui, ó, o tempo inicial. Vamos aqui, ó, tempo final. Vamos aqui também o deslocamento, que é o S inicial, e o deslocamento final. Ó. Então, vamos ver aqui o que ele dá aqui pra gente, ó. Eu já sei que o deslocamento inicial foi 100, ó, que ele passou pela posição 100. Quando a gente fala o móvel, esse móvel é qualquer objeto, tá, pessoal? Ó, no tempo inicial de 4 horas, ó, de 4 horas. Esse é o tempo inicial. Tá aqui. Vou marcar aqui, ó, de vermelho. E agora, ó, eu tenho o
E no instante de 9 horas, que é o meu tempo final, então, ó, 9 horas, que é meu tempo final, 9 horas, meu tempo final, ele passou pelo quilômetro 300, que é o deslocamento final, ó. Então, essas informações que eu preciso. Então, com essas informações, eu posso calcular aqui, ó, o meu delta tempo, ó, que é meu tempo final, que é 9 horas. Deixa eu apagar esse 9 aqui. Meu tempo final, que é 9 horas, menos o meu tempo inicial, que é 4 horas. Então, o intervalo de tempo que ele gastou aqui foi 5 horas. Eu posso calcular aqui, ó, o meu delta do espaço, que é o meu deslocamento. Então, o final é 300 e o inicial é 100. Então, é o final menos o inicial. Então, ele se deslocou 200 quilômetros. Então, vamos lá. A pessoa estava nesse ponto aqui. Vamos chamar esse ponto aqui, ó, de ponto A. Ela se deslocou, né, até o ponto B. Esse deslocamento, ela gastou 5 horas. E desse trajeto daqui até aqui, deu 200 quilômetros. Em 5 horas, ela percorreu 200 quilômetros. Agora eu quero saber a velocidade média que ela percorreu. Aí, ó, velocidade média é o espaço dividido pelo tempo. Então, eu tenho, ó 200, que é meu deslocamento, sobre 5 horas. Para saber qual que é a velocidade média dela. Então, eu venho aqui, pego 200, dividido por 5, 20 dividido por 5, dá 4, 4 vezes 5 é 20, zero a conta, desce esse zero aqui, ó, como ele não divide, ele vem para cá, dá 40. Então, a velocidade média dele é de 40. 40 o quê, ó? 40 quilômetros 40 quilômetros por hora. Certo, povo de Deus? Então, isso é a aula aí. Espero que tenha ajudado vocês. Agora eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês, que nesse material que vocês receberam, né? Vocês têm tudo explicadinho aqui. E vocês vão ter aqui, ó, uma listinha de exercícios. Exercício 1, deixa eu mostrar, o exercício 1, o exercício 2, o 3, e o 4 e o 5. Esses exercícios é de treinamento. Vocês vão começar a fazer hoje. Amanhã a gente discute alguns. Na sexta eu mando mais uma videoaula discutindo outros. E na terça-feira que vem também. Tá? Então vocês vão fazendo com calma, sem pressa. Né? Qualquer dúvida pode mandar no grupo que a gente vai estar tirando. Outra coisa que eu ia mostrar para vocês é que tem gente que ainda não fez essa atividade aqui, ó. Essa atividade do formulário, que é a segunda atividade para nota. Então, já passei 2, tá? Essa é a segunda. Então, como é que faz? Você vai receber o link, você vai abrir aqui e você vai colocar um e-mail. Vou colocar um e-mail qualquer aqui, tá? Ali, yahoo.com.br. Coloquei meu e-mail e vou selecionar o nome. Vou selecionar um nome qualquer do Luiz. Depois que eu fiz isso, eu vou para a próxima questão, pessoal. Aí aqui vai ter as perguntas e você vai respondendo. Cada pergunta dessa aqui está valendo 1 ponto. Quando você terminar de responder, você clica em enviar. E aí você já vai ver sua nota e já vai ter também
a resposta, tá, pessoal? Vamos tentar fazer. Só 12 pessoas fizeram até agora. Tem mais gente aí no grupo que pode estar fazendo, ok? Fique com Deus, povo de Deus, e até amanhã, que tem uma live. Quem puder entrar, será muito bem-vindo. Quem não puder entrar, aguarde a videoaula. Um abraço.